É uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor, principalmente no dia de hoje, quando nós olhamos para o Senhor, olhamos para a sua palavra, olhamos para esse plano perfeito que o Senhor tem, um plano que não falha, um plano que tem um começo, um meio e o fim. E é maravilhoso quando nós podemos descansar e confiar num Deus que é fiel, justo e verdadeiro. Um Deus que não é homem para que minta, mas é um Deus que tem um compromisso com a sua palavra, com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele promete. Ele é um Deus de aliança. Eu queria que vocês pudessem abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1, Lucas 24. A palavra do Senhor diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo de Jesus, do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Amém? A minha oração é que nesse momento você e eu possamos estar conectados com o Pai. Porque, amados, muitas vezes estamos aqui apenas de corpo, mas a cabeça às vezes está voando, estamos pensando em outras coisas, estamos assim revendo a nossa agenda da semana, e muitas vezes a nossa mente divaga, dispersa, e não se liga no que temos falado, no que o Senhor quer falar conosco. E é muito lindo quando o Senhor, na sua palavra, Ele diz que Ele se deixa encontrar por todo aquele que o busca de todo o coração. Ele se deixa encontrar na palavra, na oração, quando você está ligado, conectado, interessado em ouvir. É muito ruim você conversar com alguém, você está falando, essa pessoa está olhando para lá e para cá e não está prestando atenção no que você está falando, não é verdade? Então, muitas vezes, nós perdemos muito do que Deus tem para nós, porque nós ficamos dispersos, com a mente dispersa. Ficamos, às vezes, conectados apenas no nosso intelecto, no nosso racional. E não abrimos o coração, não abrimos o espírito, para que possamos receber as impressões do coração do Pai para o nosso coração. E é muito lindo quando alguém tem fome de Deus e se abre, e não importa quantas vezes que ele já ouviu aquele texto, ele sabe que o Senhor sempre tem algo novo a falar. O Senhor sempre tem algo a falar para aquele que quer escutar. É maravilhoso quando, às vezes, numa simples palavra, num simples versículo, numa simples frase, o Senhor vem e fala ao profundo do nosso coração. Aquela palavra explode dentro de nós. E aqui, este episódio
é justamente falando da ressurreição. Jesus vinha falando, ele vinha anunciando que a hora era chegada e que era necessário que ele passasse por tudo que ele passou. Como diz aqui, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ele ressuscite. Então, não era novidade aquele momento no Getsêmani, quando aqueles soldados foram ali, aprisionaram o Senhor. Então, toda aquela parte, o episódio, todo aquele processo, todos aqueles momentos que antecederam a crucificação de Jesus, já foi anunciado, já tinha sido falado. Tanto que ali, quando os soldados vieram buscar Jesus, Pedro, naquele ímpeto, pegou da sua espada e cortou a orelha de um soldado, de Malco, porque ele queria defender o seu Jesus, queria defender o seu Senhor, porque até então não havia entendido, não havia compreendido na realidade o propósito, como tudo haveria de acontecer. E Jesus mandou-lhe guardar a espada e pegou a orelha no chão e colocou-a no lugar, porque ele precisava de fato passar por tudo aquilo. Então, amados, aqueles homens que caminharam com o Senhor, durante aqueles 3 anos e meio, que aqueles discípulos andaram dia e noite com eles, o Senhor foi lançando palavras, foi anunciando coisas que viriam de acontecer. Mas quando chegou a hora, parece que deu uma amnésia. O povo se esqueceu, o povo ficou assustado. De repente, Jesus ali, depois de todo aquele sofrimento, ele naquele madeiro, foi morto. E aí, tudo acabou? Como que as coisas iriam continuar dali? Então, aqui fala exatamente do episódio, quando eles estavam, as mulheres, logo de madrugada, foram ao sepulcro para lidar com o corpo de Jesus. Mas quando chegaram lá, a pedra já estava removida e o corpo não estava. E tinham 2 anjos ali, guardando a porta, a entrada do sepulcro, dizendo que ele havia ressuscitado. E aquelas mulheres, continuando aqui no texto, foram anunciar para os discípulos, uns creram, outros não creram, aquelas maravilhas, tudo aquilo que o Senhor havia anunciado. Queridos, o que eu quero chamar hoje? Atenção aqui. Quantas vezes, como logo em seguida, no mesmo capítulo, para dos discípulos no caminho de Emaús, no verso 13 diz assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E eles lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo,
E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo os que os profetas falaram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já se declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e eles conheceram que ele era Jesus, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava, e quando nos abriu as Escrituras? E nessa mesma hora, levantando-se, voltaram correndo para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, e os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como eles foi conhecido ao partir do pão. Queridos, quantas vezes nós, esse Jesus ressurreto, que habita dentro de nós, no nosso coração, continuamente, ele fala, ele ensina o poder da vida, o poder da ressurreição. Quando o pastor Nelson falava: ó morte, né? Ó morte, como é que era, pastor Nelson? Onde está a tua vitória? Ali eu estava sentado. Não veio ao meu coração a morte eterna. Veio ao meu coração a morte da nossa carne caída. Porque a palavra nos fala, quando que nós inclinamos para o Espírito, é vida e paz. Mas quando nós inclinamos para a carne, é morte e corrupção. Então esse Jesus ressurreto, queridos, isso não aconteceu lá atrás para ser um episódio histórico. Não, ele ressuscitou e ele está vivo dentro de mim, dentro de você. E ele venceu, ele foi vitorioso sobre a morte do nosso corpo caído, a morte da nossa carne. Então, queridos, quantas vezes nós aqui, tendo a vida, o poder do Cristo ressurreto dentro de nós, e ainda a morte prevalece. A morte tem vitória, a carne ainda tem vitória. Então, às vezes é lindo nós recitarmos os versículos e declararmos: ó morte, cadê a tua vitória? Ela obtém vitória todas as vezes que nós inclinamos para a nossa carne e o nosso ego prevalece. Então, queridos, para nós, ressurreição, a vida, significa que esse Cristo ressurreto, que habita em nós, nos faz vencedor da morte, do pecado,
A palavra de Deus diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Tudo isso é um princípio estabelecido na cruz do Calvário. E diz também que todo que é filho de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque o poder da vida já nos deu vitória sobre a morte. Mas depende da minha resposta, da sua resposta. Se Jesus ressuscitou, Ele nos libertou da morte. Não apenas da morte eterna, mas dessa morte do nosso coração, do nosso corpo, da nossa carne caída, que nos puxa para baixo, que milita contra Deus, que milita contra o Espírito. Então, esse que Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. E se Ele venceu a morte, nós também podemos vencer a morte que está na nossa carne. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele nos fez vencedores nele. Nele somos mais do que vencedores. Por isso, o cristianismo não é um monte de regras. Não é um monte de versículos que você decora. Cristianismo é uma maneira de você viver com intimidade com Deus no seu dia a dia. Cada vez mais a sua vida se misturando na vida de Deus. E a vitória sobre a morte sendo prevalecida todos os dias, todas as horas e todos os momentos. Então, quando nós cantamos, ressuscitou, ressuscitou, Ele vive. Se Ele vive, eu vivo também. Você vive também. Nós vivemos, nós que o recebemos em nosso coração, nós vivemos também. No mundo teremos aflições, sim. Mas Jesus diz, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês também são vencedores. Só que muitas vezes, queridos, nós estamos distraídos. Nós estamos, às vezes, falando das coisas da Bíblia. E não estamos percebendo o arder do nosso coração. Quando o Senhor quer falar conosco e nos direcionar e nos guiar. Às vezes ele estava tão distraído, falando, indignado. Olha, falou que ia acontecer, falou que nós esperávamos, a gente tinha uma expectativa. E não aconteceu a nossa expectativa. E eles depois reconheceram que quando eles estavam falando, o coração ardia. E muitas vezes a gente está reclamando da vida, falando da vida, e não percebe o ardume, o clamor do Cristo ressurreto dentro de nós, querendo chamar a nossa atenção, querendo nos guiar, querendo nos direcionar. Porque nós estamos ocupados na dimensão da carne, do intelecto, da vida, distraído com o que está de fora, com o que está acontecendo, deixando de acontecer. E o Senhor, tudo que Ele fala, tudo que Ele faz, é a partir de dentro de nós. Esta geração é muito distraída. Temos 1000 coisas que nos distraem, que ocupam a nossa mente, que enche a nossa mente, que agita a nossa mente. E temos poucas oportunidades para aquietar e responder aquele ardor de Deus falando ao nosso coração. Porque essa geração não sabe aquietar. O Senhor quer nos ensinar a aquietar. Nos aquietarmos na presença dEle. E na hora que foi partir o pão, os olhos abriram. Os olhos abriram. Na hora que o Senhor chegou no nível de mais profunda, Ele se manifestou, Ele se revelou. De repente os olhos foram abertos. Queridos, o Senhor quer abrir os nossos olhos. Não apenas no momento do partir do pão. O Senhor quer abrir os nossos olhos no dia a dia, para que tenhamos olhos para ver, para ouvir
e para viver, para nós vivermos na dimensão do Espírito, vivermos na dimensão da ressurreição, porque a morte foi vencida, a carne foi vencida, o pecado não tem mais domínio, porque ele foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, amados, o Senhor nos chama nesse dia de Páscoa. Páscoa para nós significa vivermos numa outra dimensão. Páscoa para nós não é apenas passagem. Páscoa para nós é você sair da dimensão da carne e viver na dimensão do Espírito. Páscoa para nós é sairmos debaixo do jugo do diabo, do jugo do pecado, do jugo da nossa carne e poder viver uma nova vida em Cristo Jesus. Páscoa é Jesus em nós, nos levando a uma dimensão de liberdade, de leveza, de suavidade. Ele diz: vocês estão cansados e oprimidos? Venham a mim, eu darei descanso a vocês. Venham a mim e aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. E quando vocês aprenderem a mansidão e a humildade de mim, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. A agitação vai passar. O querer ganhar o mundo inteiro vai passar. Porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que adianta correr atrás do vento e não conseguir reter nada? Então, muitos andaram com Jesus e não reconheceram Jesus. Muitos de nós lemos sobre Jesus, ouvimos sobre Jesus, estudamos sobre Jesus e não reconhecemos Jesus quando Ele quer nos levar no nível de vivência nele e na palavra. Conhecemos um Jesus da história, conhecemos um Jesus de ouvir falar, mas Ele não quer ser conhecido desse jeito. Ele não quer ser um Deus impessoal. Ele quer ser um Deus de perto e não um Deus de longe. Ele quer ser um Deus íntimo, um Deus que tudo sonda e tudo prescruta no nosso coração, um Deus que interage com você nos mínimos pensamentos, um Deus que interage com você nos mínimos projetos, um Deus que interage com você nas mínimas decisões. Por isso Ele veio habitar dentro de você. Por isso Ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele é um Deus ambulante junto com você. Onde você vai, Ele vai. Onde você está, Ele está. Se você levanta, Ele levanta. Se você senta, Ele senta. Se você deita, Ele deita. Se você corre, Ele corre. Se você está na festa, Ele está. Se você está na igreja, Ele também está. E por que não? E por que não plugar e conectar? Muitas vezes vivemos aéreos, de uma forma religiosa. Recitamos versículos, mas o Senhor quer intimidade. Então, que nós possamos lembrar, que nós não tenhamos amnésia da sua palavra e as suas promessas. É impressionante como igreja, como temos vivido diferente este ano. Como temos aprendido a dar crédito à palavra de Deus. Como nós temos escolhido crer, confiar, descansar
e como Deus tem movido céus e terra a nosso favor. É maravilhoso, queridos. Sabe por quê? Prego o evangelho há 25 anos como pastora. E muitas vezes eu via pessoas reclamarem que o Deus da Bíblia só fazia as coisas lá atrás. Mas esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É um Deus que opera milagres hoje. E Ele quer operar na sua vida. Mas para que Ele opere na sua vida, na minha vida, eu preciso dar uma resposta. O meu coração precisa ser uma terra fértil. O meu coração precisa ser uma terra adubada. Cada semente que cair no meu coração, ela possa germinar, ela possa florescer e ela possa frutificar. E quando assim fazemos, queridos, esses dias eu vi uma palavra, uma frase que dizia assim: quando nós frutificamos no Espírito, é quando Deus está nos levando a um amadurecimento. É Deus em nós, Deus funcionando em nós. Quando nós frutificamos no amor, na paz, no perdão, na alegria, é quando Deus está funcionando em nós. Quando nós deixamos Deus fluir. E quando Deus flui em nós, naturalmente os frutos vêm. Os frutos não precisam do nosso esforço. Eles nascem naturalmente. Uma laranjeira, ela não precisa fazer força para produzir laranja. Um mamoeiro não precisa fazer força para produzir mamão. Um filho de Deus não precisa fazer esforço para frutificar os frutos do Espírito, porque é algo que flui, é algo que brota naturalmente, como consequência de uma vida de relacionamento, de intimidade, de proximidade, uma vida de entrega, uma vida no altar, uma vida de consagração, uma vida de devoção, uma vida de amor, uma vida com prazer para agradar a Deus. Viver para agradar o Senhor. Viver para agradar ao Senhor. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Tem coisas que fazemos, atitudes que temos, que entristece o Espírito Santo. Mas em compensação, temos coisas que fazemos que nós alegramos o coração do Pai. Teve um acampamento de mulheres, alguns anos atrás, que o Senhor trouxe uma frase ao nosso coração. A gente já queria até fazer camiseta, que dizia: eu quero ser a alegria do coração do Pai. Lembra, Lu? Eu quero ser a alegria do coração do Pai. Eu quero ser a alegria. Eu quero que meu pai olhe para mim e diga: olha lá, minha filha amada, eu tenho prazer nela. Bacana, né? Olha lá, meu filho amado, eu tenho prazer nele, porque ele tem prazer na minha palavra. Ele me ama. Ele guarda a minha mensagem. Eu tenho prazer nele. Eu tenho prazer desde a hora que ele levanta até a hora que ele se deita. Olha lá outro filho amado. Eu tenho muita alegria nele. Amém, Nelsinho? Amém, Leilinha? Vocês são filhos amados do Senhor. Queira ser conhecido assim, e não alguém alienado, que o Senhor está lá botando fogo no seu coração e você nem tchum, nem nada, desligado, desconectado, desinteressado, desencanado, falando das coisas e não está percebendo Deus queimando o teu coração. Eu não quero ser uma pessoa assim. Eu quero ser sensível ao menor toque do meu Deus,
ao menor toque dele. Eu quero ser sensível ao pequeno sopro, aquela brisa suave. Eu quero ter ouvidos para ouvir a Deus. Eu quero ter coração para sentir a batida do meu coração, do coração do Pai. Cadê o Gui? Em nome de Jesus, seja os braços de Deus na terra, seja a boca de Deus na terra, seja os pés de Deus na terra, seja os olhos de Deus na terra, seja as mãos de Deus na terra, porque é para isso que Ele veio habitar dentro de nós, para isso que o poder da vida veio para dentro de nós, porque verdadeiramente Jesus venceu a morte. A vida está à sua disposição. O bom homem tira do bom tesouro coisas boas. Tire coisas boas do seu coração, tire de balde, tire o amor, tire a alegria, tire a paz, tire o perdão. Vai tirando de balde, vai tirando de balde. Ao menor sussurro de Deus, você está ligado, você está conectado, porque Deus não habita aqui dentro desse salão, não, Ele está com você, em todos os lugares, todas as horas, 24 horas por dia, quando você está dormindo, quando você está acordado, Deus está dentro de você, por isso Ele ressuscitou. Nós somos mais privilegiados do que os apóstolos que andavam lado a lado com Ele. Nós temos Deus dentro de nós, residindo dentro de nós, para que nós sejamos a expressão da vida, a expressão da ressurreição nessa terra, nessa geração. Por quê? Porque Ele venceu a morte, porque Ele venceu o pecado, porque Ele venceu o mal. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário, e se Ele foi derrotado no nome de Jesus, nós também viveremos em vitória, queridos. Ele ressuscitou, e por isso você não é escravo, você não é refém, você não está mais sendo capacho do diabo. Não, e nem coma mais o pão que o diabo tem amassado. Coma do pão que veio do céu, o pão que veio do céu, que dá vida, cura e dá esperança. Seja inteligente, seja filho de Deus. Se levanta nesta noite, que o poder da ressurreição venha sobre você, e que você sacuda toda a morte, toda a tristeza, todas as trevas, e você possa ser o mensageiro da vida, possa declarar esta vida para o mundo que não tem o Senhor. Que as pessoas possam olhar para você e ver a vida, e ver Jesus, e ver que Ele não pôde ser detido. Então, amados, é para isso que Ele ressuscitou, para que nós tivéssemos vida em abundância. Ele levou a nossa morte, Ele morreu a nossa morte, levou a nossa maldição, toda a nossa enfermidade, e por isso nós somos livres. Muitas vezes Satanás faz ninho na nossa cabeça e aprisiona as nossas mentes, mas nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé. Quero chamar o pastor Nelson aqui em cima e quero declarar, querido, a nossa mente é um campo de batalha, e justamente na mente se estabelece as vitórias e as derrotas. Muitas vezes na tua mente você se vê como alguém incapaz, escravo, marcado e abatido. Mas em Cristo Jesus, que você possa se ver, que você possa se olhar através do olhar do Pai.
Porque quando Ele olha para você, Ele olha para mim, Ele vê Jesus. Ele não vê as nossas imperfeições. Ele não nos vê como nós somos. Queridos, é lindo, eu amo aquele versículo quando diz assim, que Deus não nos trata de acordo com o nosso pecado, porque Ele sabe que nós somos pó. Nós somos pó. Querido, você é pó. Às vezes você se acha. Você é pó. E Deus, na sua misericórdia, nos trata com amor, com graça e com compaixão. Amém, queridos. Pai querido, Pai santo, nesse momento, Senhor, eu sei que muitas pessoas aqui conhecem a Tua palavra, mas muitas vezes não conhecem o Teu poder. A minha oração nessa noite, Pai, que assim como aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús tiveram os seus olhos abertos, o véu foi tirado, as escamas foram removidas e eles puderam ver Jesus, que nesta noite, nesse lugar, neste culto, que cada um dos seus filhos que o Senhor trouxe aqui possa enxergar o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto possa enxergar na sua vida o poder da ressurreição, o poder da vida, o poder da cura e o poder da vitória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, amém, amém.